Fala, família gloriosa, fala torcida do Botafogo. Vamos trazer mais informações sobre o Botafogo em uma semana agitada para o Botafogo. Vamos trazer um react do canal Gigante Glorioso aqui, é Botafogo, com as principais informações, inclusive envolvendo medidas protetivas do associativo do Botafogo, John Textor e mais. Vamos acompanhar esse react. Poder saber onde o Botafogo está inserido nesse imbróglio entre Ares, Textor, Eagle, enfim. O Botafogo, desde 2022, faz parte da Eagle Football Holdings, que é uma holding que controla não só o Botafogo, mas também tem um clube na Bélgica, que é o RWDM Brussels, antigo Molenbeek, né? E adquiriu também o Lyon nesse período. Bom, desde o momento que o Textor, né, no caso, que é o majoritário ali da Eagle Football Holding, adquire o Lyon, ele pega emprestado com alguns fundos, alguns credores, onde a gente tem um principal credor, a Ares Corp. A Ares Corp é a principal credora do grupo Eagle, né, onde emprestou cerca de 450 milhões de dólares para o Textor naquele momento. Bom, e como é que ficou a situação financeira da Eagle nesse período? A Eagle não conseguiu honrar seus compromissos, acabou pegando muitos créditos com credores diferentes, onde o principal que eu falei aqui, a Ares Corp, ela pode exercer ali uma cláusula de proteção ao crédito para evitar um colapso financeiro do grupo inteiro, né? Onde ela espera receber sua grana, né? A Ares, ela não controla clube de futebol, ela não gere clube de futebol, ela gere grana. O negócio dela é dinheiro. Bom, entendendo isso, a gente entende o movimento que a Ares fez ontem, né? Por que a Ares fez esse movimento de tirar o John Textor do poder? Aí a gente precisa entrar numa notícia que falamos no começo da semana. No começo da semana, o John Textor demite 2 diretores da Eagle, o Stephen Lelk e o Raymond Sayo. Foi na segunda-feira isso. E aí, na terça-feira, a Ares envia uma carta para o John Textor, acionando essa cláusula de proteção ao crédito para que ele seja afastado das decisões da Eagle Football Holdings. Por que essa decisão da Ares? Por conta da demissão dos 2 diretores. Os 2 diretores não eram favoráveis ao aporte, ao modelo de aporte financeiro que Textor estava preparando para o Botafogo. Esses 2 diretores não eram favoráveis a esse modelo e a Ares vê isso como um risco. Então, quando o Textor demite os 2, ele espera tomar essa decisão sozinho. E aí a Ares, vendo esse risco, vai lá e aciona essa cláusula de proteção ao crédito e fala: opa, peraí, eu tinha 2 caras aqui que via isso como um risco, esses 2 diretores, então o Textor demite os 2 caras para tomar a decisão sozinho e isso pode gerar um risco lá na frente. Vou embarrear, vou acionar minha cláusula de crédito, porque eu já tenho 450 milhões para receber e eu não estou recebendo, então eu preciso acionar essa cláusula para me proteger. Isso aqui eu estou colocando a visão da Ares neste negócio. E aí, qual a posição do Textor em relação a isso? Bom, e aí o Textor respondeu sobre essa movimentação da Ares, dizendo que não foi pego de surpresa não, que isso aí já era tudo esperado, né, por conta dessa movimentação que ele fez. O argumento do Textor é o seguinte, palavras dele aqui, diretamente lá para o portal Fogão.net. A tentativa deles de me afastarem era esperada, mas não houve ação judicial. Ninguém está ciente disso, pois a lei do Reino Unido exigiria que fôssemos notificados. A história que está circulando se baseia apenas em uma carta formal que me foi enviada às 19h15 de terça-feira. Meus advogados contestam a alegação da Ares de que podem me destituir do cargo de diretor. Portanto, o vazamento ocorreu antes mesmo do envio da carta pela Ares. E aí ele completa dizendo que é importante ressaltar que iniciei essa disputa ao destituir os diretores independentes pelos motivos descritos na minha notificação de destituição. São motivos bastante sérios, acrescentou aqui o John Textor para o Fogão.net. Bom, hoje também é o dia da Assembleia Geral lá da França, né? E onde o Textor chama de Conselho Secreto. Ele disse aqui que esse Conselho Secreto na França é um grupo de pessoas responsáveis por negar os pagamentos devidos ao Botafogo. Esse conselho é ilegal. Eu estou cansado de Michele Kang se recusar a cumprir suas obrigações e prejudicar o Botafogo. E aí ele reclama, obviamente, da quebra do modelo multiclubes, que era aquilo que ele via como sustentável, mas os credores, os diretores da Eagle não viram como sustentável, não à toa, como eu falei anteriormente, o Textor em outubro de 2025 deixa os cargos de liderança muito por pressão da sua principal credora, que foi a Ares Corp, e a Michele Kang assume como CEO, enfim. É uma briga que a cada dia a gente vai ver uma página diferente, um novo capítulo, e que cada vez mais quem vai sendo prejudicado é o Botafogo, vai se afundando em dívidas e aí
falando nessas dívidas, o Botafogo já tem um passivo só do período da SAF que bate na casa aí de 1,5 bilhão, onde o Botafogo, agora sim, a gente chega nesse ponto, já estuda entrar com a recuperação judicial. Falei, é diferente da recuperação extrajudicial que o Botafogo já tem desde 2022, onde ali já cumpre seus acordos, né, com os credores do associativo. Agora vai ser uma recuperação judicial com os credores do período da SAF, principalmente por um valor que é mais urgente, está ali na casa dos 700 milhões. Né? Esse valor realmente é um valor para que as coisas funcionem, para o caixa começar a funcionar normalmente no Botafogo, então esse valor seria mais imediato. Quando você entra com essa recuperação judicial, um dos pontos é que você tem aí 180 dias para ficar livre de certas punições e você pode entrar com uma petição para poder retirar o nome do Transferban nesse período. Foi o que aconteceu com o Vasco. O Vasco é um exemplo disso. O Vasco entrou com esse pedido de recuperação judicial e chegou na época a tomar 2 Transferban e conseguiu sair do Transferban nesse mesmo período. Né? E isso acho que gera um fio de esperança no Botafogo. Essa recuperação judicial vira um fio de esperança, principalmente pelo cenário obscuro que a gente tem visto agora. Temos visto também a movimentação do associativo no intuito de não se meter no assunto, mas sim de proteger alguns ativos da SAF. E aí sim eu acho que é uma movimentação importante, você não querer o controle, mas de fiscalizar o controle, que acho que é o papel correto do associativo, é fiscalizar, é você estar por dentro de quais são as movimentações que vão acontecer. A gente precisa de satisfação daquilo que vai estar acontecendo para não simplesmente chegar num determinado momento, não sobrar mais nada para o Botafogo. Então, movimentação do associativo acontecendo, aquela liminar que ainda protege o Textor nessa ação contra a Ares. Se enquanto ela não cai, nada muda na estrutura ainda do Botafogo. Então, assim, hoje, depois dessa assembleia, a gente vai precisar entender os próximos capítulos. Vamos entender também a oficialização desse pedido da Ares, que ainda não foi oficializado. É bom a gente lembrar aqui, ainda não foi oficializado, mas pode ser oficializado a qualquer momento e Textor definitivamente ficar afastado do comando da Eagle. E aí, essa liminar da terceira vara empresarial do Rio de Janeiro, se não cair, Textor se mantém no controle. Se cair, Textor perde o controle da SAF do Botafogo. E aí, novos capítulos, a gente vai precisar aguardar para ver como a coisa se desenrola. Né? A gente, obviamente, entendeu que a recuperação judicial talvez seja, de fato, aquela que dê mais esperança para o Botafogo colocar a casa em ordem, talvez ter um ano mais modesto, mas se livrando de certas dívidas, conseguindo tirar o nome do Transferban, fazer contratações pontuais e manter pelo menos uma regularidade nos cofres do Botafogo, pelo menos sanando essas dívidas a mais curto prazo. Bom, eu acho que é isso aí, família. Você acompanhou um react do canal Gigante Glorioso aqui, é Botafogo, sobre uma possível pedida aí, pedida do Botafogo aí, de uma liminar protocolando aí um pedido de falência do Botafogo, e o Botafogo teria aí, como foi dito pelo canal Gigante Botafogo, aqui é Glorioso, o Botafogo teria 180 dias para organizar a casa, como fez aí o Vasco da Gama. Outra informação é que o Botafogo Associativo protocolou uma petição com exigências da SAF, pedindo medidas protetivas na Justiça do Rio de Janeiro. Lembrando aí que o John Textor foi levado à justiça aí lá no tribunal inglês para sair do controle da Eagle. A Eagle é aí a gestão que administra todos os clubes, inclusive a SAF Botafoguense, o Lyon, entre outros. De acordo com o documento, o objetivo da associação não é interferir na gestão de futebol ou assumir o controle da SAF, como fez o Vasco da Gama com o Pedrinho. Aqui, não assumiu o controle da SAF. O Botafogo medidas de proteção ao clube, mas adota medidas preventivas para proteger o patrimônio e o valor do clube enquanto a disputa ainda não foi solucionada pela justiça ou pela arbitragem. Um dos principais pontos levantados pelo Botafogo Associativo é o temor de que no final do processo a SAF esteja sem ativos ou recursos financeiros relevantes. A associação sustenta que existe risco de venda de jogadores, movimentações financeiras atípicas ou operações que possa reduzir significativamente o valor da SAF alvinegra. Além disso, o Botafogo aí
tem um balanço de uma dívida de aproximadamente 1,5 bilhões de reais e justamente por isso o Botafogo tenta aí essa medida aí de pedir praticamente a falência do clube, como foi dito aí pelo canal Gigante Glorioso, aqui é Botafogo. Além disso, o Botafogo sofre aí com diversas preocupações, como é o caso aí do Transferban, entre outras pendências que o Botafogo tem ainda na justiça. Deixa aí, torcedor, seu comentário, o que você acha do que está acontecendo com o Botafogo. O Zico deu uma forte declaração aí sobre o Botafogo e ele falou a respeito da SAF, justamente sobre a SAF. Zico disse o seguinte, abre aspas, em relação às SAFs, temos que nos preocupar com esse modelo. Muitas SAFs aí no início deram certo, mas agora tem dado errado, como é o caso do Vasco da Gama, como é o caso de Botafogo. Essas SAFs, por exemplo, começaram muito bem, porém, pouco tempo depois já se mostraram ineficazes. Temos que ter bastante cuidado com as SAFs no Brasil. Então o Zico aí dando sua forte declaração contra as SAFs, na verdade não é contra as SAFs, mas mais temor em relação às SAFs no Brasil. Deixa aí, torcida, seu comentário, inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixa aí esse like sobre o Botafogo. Valeu, torcida, até o próximo vídeo, a próxima informação.